Pessoal, eu não sei se vocês viram ou ficaram sabendo do barraco que aconteceu entre o Rodrigo Maia e o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Assim, mas foi um barraco muito feio. Porque vocês sabem que o Rodrigo Maia, o Rodriguinho, ele é moleque piranha, né? Vocês sabem que ele é um provocador. Teve aquele episódio fantástico dele debochando do Abraham Weintraub quando ele soube que o Weintraub ia para o Banco Mundial. Ele falou assim, pergunta pro pessoal lá do Banco Votorantim, né, sobre o Abraham Weintraub, sobre o Weintraub na época lá, porque parece que o Weintraub quebrou o banco, e na hora que o Rodriguinho fala sobre ele, faz um rostinho de gordinho sapeca, sabe aqueles gordinhos arteiros, bochechudo, que faz mais, ele fica tudo assim, no final, mais alguma pergunta? Você tem que ver o vídeo, vou colocar o vídeo, veja esse vídeo do Rodrigo Maia debochando do Weintraub agora, veja o vídeo. Gente, hoje o próprio Weintraub anunciou, quando ele confirmou a saída do MEC, que existe a possibilidade de ele ir para um banco mundial. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade dele ir para lá mesmo. Dele ir para um banco Mundial. do Banco Mundial? É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. Mais alguma pergunta? Tudo pronto. Viram? Ele é um Parmalat mesmo, com aquela bochecha dele toda gordinha, debochando do Abraham Weintraub. Mas o Rodrigo Maia, ele gosta de cutucar. E ele também cutucou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes respondeu para o Rodrigo Maia. Só que aí a situação ela descambou quase para o nível da baixaria. Mas o que aconteceu? O Rodriguinho, ele teve Covid, falou que ele passou alguns dias ferrado. Depois já se recuperou, começou a voltar às atividades normais e voltou a dar as cutucadas. E ele escreveu o seguinte: por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Porque esse debate simplesmente não progride. Não se fala mais da reforma tributária, não se fala mais da reforma administrativa. A única coisa que nós falamos é de um novo Renda Brasil, Renda Cidadã, que não sai do papel porque Bolsonaro está querendo se perpetuar no poder, ou melhor dizendo, quer perpetuar o auxílio emergencial. E ele sabe que esse é o grande passaporte dele para 2022. Se ele não conseguir perpetuar o auxílio emergencial, a situação fica muito difícil, porque a rejeição dele vai cair bastante, vai aumentar, né? A aprovação vai cair, a rejeição vai aumentar a partir já possivelmente de 2021, quando o auxílio emergencial acaba. A última parcela está prevista agora para dezembro de 2020. Então o Bolsonaro precisa mexer, precisa acelerar para conseguir perpetuar esse auxílio emergencial. Mas ele não está conseguindo, já falou de Fundeb, pegar dinheiro do Fundeb, pegar dinheiro dos precatórios, e agora o Paulo Guedes falou que não, essa ideia do precatório não é minha, porque não fui eu que falei, isso é só um estudo, porque o mercado reagiu muito mal. As bolsas caíram, o dólar subiu, o mercado torceu o nariz para Bolsonaro, torceu o nariz para Paulo Guedes, a situação ficou bastante constrangedora para o Paulo Guedes. E aí depois vem o Rodrigo Maia, menino moleque piranha, menino travesso, gordinho do carpete, vocês sabem do que eu tô falando. Vai lá e dá uma cutucada. E o Paulo Guedes recutucou o Rodrigo Maia. Só que o Paulo Guedes ele não tem a mesma elegância do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia é um gordinho charmoso. Ele falou o seguinte: menos de 24 horas depois, Guedes respondeu em transmissão ao vivo pela internet ao comentar os dados do emprego formal. Privatizações, estamos esperando também. Não há razão para interditar as privatizações. Ele falou de interditar, então tô dando uma indiretinha, porque o Guedes ele dá uma indiretinha assim, né? Ele mexe com a mão e fala, ele pode dar trilhões de indiretas, mas ele continuou. Não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria um acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Não precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas. E aí, meu amigo? Gente, é o seguinte. Quando eu tava no colegial, eu tinha um amigo que ele era gordinho, agora ele deu uma enxugada, mas ele era gordo. E ele era brincalhão, como o Rodrigo Maia. E ele gostava de ficar provocando as outras pessoas. E teve uma vez que ele provocou um amigo nosso, e eu falei assim para ele: por que você não deu uma réplica? Por que você podia ter falado isso, por que você não usou isso como réplica? Aí ele falou assim: bom, porque eu não sabia se eu iria aguentar uma tréplica. E foi o que aconteceu. O Rodrigo Maia falou, o Paulo Guedes deu a réplica, mas aí ele tomou uma tréplica que é complicado. Vou ler para vocês. Questionado sobre as declarações de Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu o ministro, aspas,
Paulo Guedes está desequilibrado. Recomendo ao ministro assistir o filme A Queda. O filme A Queda é o filme que mostra os últimos dias do Hitler. Aqui no Brasil ficou muito famoso porque acabou virando meme, né? Aquele finalzinho que o Hitler joga os lápis, aquela coisa toda. O filme A Queda retrata as últimas horas de Adolf Hitler à frente da Alemanha nazista. A história conta o cerco do tio Adolfo, não deveria ter falado o nome dele, mas já falei, o tio Adolfo, na Segunda Guerra Mundial e a derrota do ditador. Nessa semana, líderes partidários afirmaram que não há acordo para a reforma tributária defendida por Guedes, que prevê a criação de um imposto aos moldes da extinta CPMF para compensar um corte de encargos trabalhistas. O que será que o Rodriguinho quis dizer para o Guedes ver o filme A Queda? Será que ele está cometendo suicídio? Será que o governo está acabando? O que será que o Rodrigo Maia falou? Eu também não sei se eu me arrisco a ver o filme A Queda, porque é um filme que tem 3 horas de duração. Se for para ver um filme de 3 horas de duração, obviamente eu vou preferir assistir Amadeus. Mas, falando resumidamente todo esse problema, toda essa situação, o que está rolando nos bastidores? Basicamente, nós temos duas situações. A primeira, a disputa para saber quem vai ficar com o cargo de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia vai terminar no comecinho do ano que vem o seu mandato de presidente da Câmara dos Deputados. E aí o que vai acontecer? Uma nova corrida para substituir Rodrigo Maia. Bolsonaro quer colocar alguém do Centrão, possivelmente o Arthur Lira, do PL ou do PP de Alagoas, se não me engano, do PP de Alagoas, né? Então, por conta do L da Alagoas, do PL, mas é do PP de Alagoas. Ele é o favorito do Bolsonaro, mas não há definições e o Bolsonaro sempre muda em cima da hora. Então há essa corrida nos bastidores. Mas há também um outro problema que envolve o próprio Paulo Guedes. Como eu falei no começo do vídeo, houve essa história dos precatórios para financiar esse novo projeto social ou esse novo programa social do governo Bolsonaro, que é o programa que pode sacramentá-lo como presidente em 2022. Só que não há acordo, tá difícil encontrar o dinheiro. Guedes falou dos precatórios, ou o Ministério da Economia falou dos precatórios, e isso derrubou os mercados, como eu falei. A situação de Guedes é uma situação muito complicada, porque ele já é um ministro muito, mas muito fraco, virou um ministro comum. Como ele privatizou tanto a Petrobras, faltou gasolina para o posto Ipiranga. E essa foi uma piada que me disseram lá no Twitter, @profleoficial se você quer me seguir lá. E o que acontece? Toda vez que o Guedes sofre um revés desse tipo, ele fica cada vez mais fraco. O que segura Paulo Guedes hoje no cargo é a crença que o mercado tem nele e a ideia que ele também vende, que se ele sair, a situação piora. Ou seja, comigo está ruim, mas se eu sair, a situação vai piorar. Então, para vocês não arriscarem ter alguém pior do que eu, fiquem comigo, continuem me apoiando. Mas com o passar dos dias, Paulo Guedes está se transformando cada vez mais no próprio Bolsonaro. Quanto mais tempo você fica perto de algo, mais você começa a se transformar naquele algo. Eu posso dar para vocês um exemplo mais literário e um exemplo mais popular. O exemplo literário, obviamente, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fabiano e os outros personagens principais ficaram em contato tanto com a seca que eles acabaram ficando secos. Secos de vocabulário, secos de sentimentos e secos de todas as outras coisas. Ou eu posso dar também o exemplo de Rocky, um lutador. Quando o Rocky fala para a pequena Maria, se você ficar com gente esperta, você vai ser esperto. Se você ficar com gente idiota, você vai acabar sendo idiota. Então o Paulo Guedes está ficando muito com o Bolsonaro, ele está ele mesmo se transformando no próprio presidente da República, para também tentar se segurar no cargo. A gente já especulou por que Guedes quer se manter no cargo, sendo fritado, sendo humilhado publicamente, diariamente. Mas aparentemente nós chegamos mais ou menos a uma conclusão, que é uma questão de ego dele. Que ele quer mostrar para alguém, sabe-se lá, também não nos interessa isso, as questões pessoais de Paulo Guedes, até o ponto que elas não atrapalhem o nosso dia a dia, já que ele toma decisões econômicas muito importantes. Mas o Guedes ele precisa vender essa ilusão para o mercado que sem ele a situação vai ficar muito pior. E uma das coisas que o mercado quer é justamente a reforma tributária, porque a reforma tributária vai enxugar o valor dos encargos trabalhistas.
Ah, mas o mercado está completamente financiarizado, os grandes CEOs, eles não têm mais funcionários ou não ligam para os funcionários. E você, obviamente, está certo, porque se você está aqui no canal, você é alguém inteligente e você já sacou. Agora, a grande questão é a seguinte, quando você reduz os encargos trabalhistas, você também reduz os custos da empresa, os custos de mão de obra, os custos fixos, os custos variáveis, enfim, você reduz os custos da empresa. Se você vende a mesma coisa e você reduz os custos, você aumenta o lucro. Se você aumenta o lucro, você recebe mais dividendos, as suas ações valorizam e o capitalismo financeiro, os empresários financiarizados, eles obviamente vão ficar bem contentes com isso, porque você consegue aumentar o lucro das empresas e aumenta também a valorização, você tem uma valorização acionária maior. Quando o Maia fala que o Guedes está travando a reforma da Previdência, a reforma tributária, o mercado já fica de... Opa, ele fica com a sobrancelha em pé, igual aquele cara lá do antagonista. Ele já fica com a sobrancelha em pé, fica em alerta. E aí, o que o Paulo Guedes faz? Joga nas costas do Rodrigo Maia. Opa, eu quero privatizar, porque eu entrei aqui para privatizar. Quem não está deixando a privatização rolar é justamente o presidente da Câmara que está fazendo essas alegações falsas a meu respeito. Foi um barraco, foi feio, porque agora ficou a imagem que Guedes é um ministro desequilibrado. Será que o Rodriguinho está certo? Será que ele foi só um moleque travesso, um moleque piranha? Talvez não, porque eu vejo que... não sei, eu vou deixar para vocês opinarem aqui. Paulo Guedes está desequilibrado? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse barraco. Mas é um barraco que tem a ver com esse momento, sim, que nós estamos vivendo. Transição do governo na Câmara, transição do mandato do presidente da Câmara e também esse início de inquietação do mercado com o presidente Bolsonaro, mas principalmente com Paulo Guedes. Curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.